Pessoal, bem-vindo ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e esse canal é para nós fazermos os debates e as questões relacionadas à política de álcool e drogas do Brasil. E hoje aqui nós estamos com um convidado muito especial, que é o meu amigo, secretário nacional da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro. Quirino, seja muito bem-vindo ao nosso canal e é muita honra recebê-lo aqui. Tudo bom? Tudo bom, Gleuda? Como é que você está? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema tão importante para toda a sociedade, que é o tema das drogas. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você, muito bom estar com você. E um grande abraço para todos os amigos que estão nos assistindo. E aí eu queria entrar nesse assunto com você. Por que a PL 399 não pode ser aprovada no Brasil, né? Primeiro, o que implica essa PL, né? E qual é o risco do país de aprovar um projeto de lei, vamos dizer assim, tão complexo e ao mesmo tempo de um risco tão grande para a nossa sociedade? Eu queria que você contasse, porque poucas pessoas sabem que está acontecendo esse debate nacional, nesse cenário nacional. Essa é uma questão, né, Gleuda, da ordem do dia, né? Isso porque no dia 18 do mês passado, 18 de agosto, o deputado federal do PT, aí de São Paulo, Paulo Teixeira, apresentou à presidência da Câmara dos Deputados um substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015. É importante que fique claro aqui para a gente que na versão atual do substitutivo desse projeto de lei, essa versão atual tem como objetivo claro a liberação da maconha no Brasil. Isso é uma questão em conteste, né? Esse projeto de lei, na verdade, foi apresentado inicialmente na Câmara dos Deputados em 2015, né? E previa, naquela ocasião, apenas a regulamentação de medicamentos à base de cannabis. Então, o que previa esse projeto de lei, quando foi apresentado em 2015, era isso. Então, esse substitutivo, né, enfim, que foi trazido agora para a presidência da Câmara e deve ser colocado para votação em breve, ele apresenta uma série de mudanças. Esse substitutivo acabou, então, trazendo mudanças muito importantes naquele projeto que foi apresentado em 2015. Basicamente, são três as mudanças mais importantes e que são a que podem implicar em maior risco para a nossa sociedade, caso esse substitutivo seja de fato aprovado. Então, por exemplo, o substitutivo a esse projeto de lei passa a permitir no Brasil o plantio em larga escala de maconha, o que levaria, na verdade, à total impossibilidade, Gleuda, da fiscalização desse processo, aumentando muito a oferta de maconha para a nossa população, de maneira completamente descontrolada. É interessante, né, para os amigos que estão nos acompanhando agora, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de três secretarias, a SENAD, Secretaria Nacional de Polícia sobre Drogas, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e também a Secretaria de Assuntos Parlamentares, as três secretarias foram unânimes em dizer que há um risco muito grande de desvio dessa produção que vai acabar, então, alimentando, enfim, o narcotráfico no Brasil. Então, infelizmente, esse é um risco muito grande, porque não há possibilidade hoje no Brasil de se controlar, né, enfim, grandes plantações de cannabis, né, que eventualmente seria para abastecer um mercado aí da dita maconha medicinal. Então, não existe a possibilidade de controle hoje no Brasil. Na verdade, só para os amigos terem uma ideia, alguns dados que são interessantes, né? Primeiro, o Brasil é um país fronteiriço com os maiores produtores de drogas do mundo e um dos maiores produtores de maconha, que é o Paraguai. Eu já disse aqui, né, há pouco mais de 2-3 semanas, houve a maior apreensão de maconha da história do Brasil, com 33 toneladas. É interessante porque o ano passado, 2019 inteiro, todos os países, veja bem, todos os países do mundo apreenderam 5,1 mil toneladas de maconha. Todos os países do mundo apreenderam 5,1 mil toneladas de maconha. Só o Brasil, Gleuda, nesse primeiro semestre desse ano 2020, apreendeu 1.000 toneladas de maconha. Ou seja, só no primeiro semestre desse ano nós apreendemos o Brasil 1/5 de tudo que foi apreendido no ano inteiro passado em todos os países do mundo. Ou seja, por quê? Porque o Brasil
é uma zona de escoamento da produção de maconha do Paraguai. O Brasil tem uma zona muito grande de plantação ilegal de maconha na região do Nordeste, ali, mais precisamente ali na região de Pernambuco, é o polígono da maconha. Enfim, a gente já tem uma grande quantidade de maconha circulando na sociedade brasileira, isso sem a maconha ter o seu plantio liberado. Se nós tivermos, vai acabar acontecendo uma inundação, né, enfim, de oferta de maconha. E nós sabemos, vários estados americanos que flexibilizaram, né, as políticas de controle sobre a maconha, vários países que fizeram isso, nós tivemos problemas importantes. E é o que fatalmente acontecerá no Brasil. Então, uma outra questão também que preocupa bastante, que é o segundo ponto desse substitutivo, é que ele permite também a produção, industrialização, comercialização de produtos à base de maconha, Gleuda, não apenas para fins medicinais. Então, essa história, né, que o Paulo Teixeira, enfim, outros deputados que advogam pela aprovação desse projeto colocam, é que, na verdade, esse projeto vai servir para facilitar o acesso, né, das pessoas a medicamentos à base de cannabis. Mentira, isso é mentira. Por quê? Porque, na verdade, já consta aí no projeto a possibilidade, então, de, se ele ser aprovado, de nós termos no Brasil a fabricação de produtos cosméticos, alimentícios à base de maconha. Só para que os amigos possam ter uma ideia, esse é um ponto muito grave. Por exemplo, no estado do Colorado, que é o estado que legalizou a maconha, né, lá nos Estados Unidos, mais da metade, Gleuda, do consumo da maconha naquele país, com fins entorpecentes, não com fins medicinais, acontece não mais daquele jeito tradicional, que é a maconha fumada, né? É da maconha em alimentos. Então, basicamente, o que se quer aqui no Brasil é abrir um grande mercado para se explorar produtos à base de maconha. E o terceiro ponto, então, que eu acho que são dos pontos mais graves que esse substitutivo traz, que é a possibilidade do uso medicinal irrestrito, né, de derivados de cannabis. Só para que os amigos estão nos acompanhando aqui, a maconha, então, tem centenas de produtos, centenas de moléculas que a compõem. E tem apenas uma dessas moléculas, que é o canabidiol, que tem ação terapêutica. Aliás, para ficar claro, hein, Gleuda? É uma ação terapêutica modesta, mas existe. Mas para o tratamento de uma condição clínica muito especial, que são crises convulsivas, crises epiléticas na infância e na adolescência. Para outros quadros clínicos, não há comprovação científica da eficácia do canabidiol. E de outras moléculas, como, por exemplo, o THC, que é a molécula que dá o barato, né, do uso da maconha, o THC, por exemplo, e outras moléculas que compõem a maconha, não existe comprovação científica nem para o controle de crises convulsivas. Ou seja, então, existe hoje a possibilidade do uso muito restrito medicinal de derivados da cannabis, que é só o canabidiol, e para essa condição clínica que eu te falei, que é basicamente o que as entidades médicas brasileiras dão sustentação. Então, se a gente pegar hoje no Brasil, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Nacional de Neurologia, todas essas entidades médicas, Gleuda, dão sustentação apenas para o uso do canabidiol nessa condição específica e só para o uso compassivo. O que é o uso compassivo? É que quando outros tratamentos não tiveram efeito. Então, só para essas situações. Basicamente, o que esse substitutivo traz, Gleuda, é uma coisa que pode ser bastante grave, que é a possibilidade de ser utilizado para fins terapêuticos, né? Outras moléculas, por exemplo, como o THC. E nós temos experiência de outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, que a maior parte das pessoas nos estados americanos que liberaram o uso terapêutico irrestrito, né, da maconha, o que acabou acontecendo é que muitas pessoas que não apresentavam doença nenhuma iam até o médico para conseguir receitas para comprar produtos, por exemplo, com altas taxas de THC, e não para usar esses produtos com fins medicinais, mas sim para usar esses produtos com fins entorpecentes. E é interessante um outro dado aqui, Gleuda, só para que os amigos possam entender, lá nos Estados Unidos já faz aí mais de 10 anos que vários estados têm adotado, né, esses programas de uso medicinal irrestrito da maconha. E desde então, vem acontecendo nos Estados Unidos um aumento
de 4 a 5% do uso entorpecente de maconha a cada ano. Isso mostra o quê? Isso mostra uma situação que é uma outra questão muito grave, né, desse debate todo, porque essa conversa, né, Gleuda, de que maconha é medicinal, que maconha ajuda, tal, isso vai causando na população, causando nas pessoas uma diminuição da percepção de risco desses indivíduos. Ou seja, hoje não é incomum, infelizmente, você cruzar um moleque que acredita que fumar maconha é menos prejudicial do que fumar um cigarro de tabaco. Por quê? Porque ele tem a ideia de que maconha é medicinal, que não vai causar problema nenhum. E é muito pelo contrário, maconha causa uma série de problemas. E a outra coisa é que, na verdade, esses estados que adotaram, então, essas políticas mais permissivas de uso terapêutico de cannabis, além de não ter sustentação científica nenhuma, o que acaba acontecendo aumenta para as pessoas o acesso a esses produtos derivados de cannabis, e essas pessoas vão acabar utilizando isso não de maneira terapêutica, mas sim de maneira entorpecente. Então, por conta dessas questões todas, uma eventual aprovação desse projeto de lei nesse substitutivo apresentado pelo Paulo Teixeira, então, que é um substitutivo irresponsável, inconsequente, basicamente, infelizmente, vai aumentar a oferta de maconha no Brasil, vai aumentar o uso, aumentar a dependência química e todos os problemas que são advindos dessa situação. Ô, Quirino, eu acho que uma informação também que eu ouvi também o Osmar Terra, e ele colocou essa questão que a própria Anvisa, inclusive, já autorizou o uso do canabidiol para tratamento, né? Então isso já desde o ano passado isso está autorizado. E a outra questão também é que o Ministério da Saúde também colocou um estudo para disponibilizar gratuitamente para a população que precisa, né, desse remédio, porque um dos argumentos é que o remédio é de alto custo, né? E a população que precisa, as pessoas que precisam não teriam condições financeiras de comprar. Então isso também já está sendo discutido no cenário nacional, né? Eu acho que o que é importante também a gente colocar, Quirino, que não é que as pessoas que estão contra a PL 399 estão contra um tratamento de canabidiol para aquelas pessoas que precisam, né? Eu acho que esse argumento não é esse, né? Não é essa lógica, né? E por isso está sendo feita toda essa estratégia para garantir que quem precisa de tratamento tenha o tratamento, mas de uma maneira regulamentada, né? Aliás, esse ponto, Gleuda, ele é fundamental nesse debate, né? Por quê? Porque esse substitutivo apresentado pelo deputado Paulo Teixeira não trata da questão da maconha medicinal, né? De uso terapêutico, não. Isso, na verdade, é uma grande cortina de fumaça para empurrar a goela abaixo da sociedade a liberação da maconha para o uso entorpecente. Basicamente é isso. Aliás, o deputado Paulo Teixeira é um histórico defensor da liberação da maconha para uso entorpecente e que está aproveitando esse substitutivo como uma brecha para empurrar, na verdade, para a população brasileira a liberação da maconha. A realidade é essa, né? Esse projeto que a gente fala que ele é um verdadeiro cavalo de Troia, né? Ele se apresenta de um jeito e ele traz dentro de si um monte de problemas. Essa questão que você trouxe, né, enfim, da regulamentação da Anvisa, Gleuda, é muito importante, né? Porque vale a pena informar aqui para os amigos, né, que no que diz respeito ao uso terapêutico de derivados de cannabis, mais precisamente o uso do canabidiol, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então a Anvisa, aprovou no ano passado uma resolução, que é essa que você falou, a resolução 327, e no início desse ano agora, em janeiro, aprovou uma outra resolução, que é a 335, né? Então, essas duas resoluções regulamentam o registro e a venda de produtos à base de cannabis no Brasil, né, para fins medicinais, como inclusive previa, né, o projeto de lei em 2015. Então, hoje, na verdade, por meio dessa ação da Anvisa, esse mercado hoje no Brasil já está regulamentado. Ou seja, basicamente, Gleuda, nós não precisamos no Brasil hoje de uma lei federal que regulamente isso, porque o órgão federal, o órgão sanitário federal responsável por essa questão já se manifestou, já publicou 2 resoluções. Então, hoje no Brasil é permitido então a importação de medicamentos derivados de cannabis, de canabidiol,
é permitido hoje no Brasil o registro desses medicamentos aqui, é permitido no Brasil a produção, inclusive, importante os amigos também saberem que já existe produção do canabidiol aqui no Brasil, né, por empresa aqui instalada. Existe a possibilidade também de venda, de compra, de prescrição médica e de uso terapêutico. Então, falar que esse projeto de lei, na verdade, tem como intuito favorecer o acesso às pessoas, não faz o menor sentido, porque a Anvisa já regulamentou isso. E, para que o acesso, então, seja ainda mais facilitado, para que seja, então, um acesso gratuito, o Ministério da Saúde já está trabalhando, isso foi anunciado pelo ministro Pazuello na semana passada, o Ministério da Saúde já está trabalhando para a incorporação do canabidiol como medicamento de oferta gratuita da população. Então, enfim, é importante ficar claro para as pessoas que hoje no Brasil esse mercado então está regulamentado e nós teremos agora, enfim, a oferta do canabidiol gratuito para as pessoas que precisam disso. Logo, na verdade, esse projeto de lei, que já não fazia o menor sentido, agora é que não faz sentido nenhum mesmo. E, basicamente, esse projeto de lei atende duas grandes demandas no Congresso Nacional. A primeira delas é uma demanda de grupos políticos ativistas que querem liberar maconha para fim entorpecente e enxergam, né, e vislumbram nesse projeto de lei uma maneira para dar início a esse processo. E o outro grupo, que é um grupo que quer criar o mercado e explorar o mercado da maconha no Brasil. E aí, né, Gleuda, não vai aí um purismo da minha parte, falar, olha, a gente vai criar um mercado da maconha. Não, simplesmente é porque não faz sentido a gente criar um mercado aqui no Brasil que vai causar tanto dano para a nossa sociedade, né? Ou seja, um mercado que vai aumentar a disponibilidade de droga, aumentar a circulação de maconha no Brasil. E nós sabemos que vários países que seguiram, né, enfim, esse rumo tiveram resultados muito ruins, com aumento de consumo de droga, aumento de casos de dependência química, aumento de violência, aumento de encarceramento. Por exemplo, só o Uruguai, que é um vizinho nosso, vou pegar um exemplo, né? O Uruguai, só em 2018, primeiro semestre, teve um aumento das taxas de homicídio de mais de 60%, de 66,4%. Estados americanos que legalizaram a maconha, como Colorado, como Nevada, Washington, Oregon, têm tido aumento das taxas de crimes violentos, como homicídio, e, em contrapartida, nos Estados Unidos inteiro, essas taxas têm diminuído. O encarceramento de pessoas, enfim, em países que liberaram a maconha tem aumentado, inclusive diferente do que as pessoas que advogam pela liberação da maconha têm falado. Tem um estudo publicado, Gleudo, em 2016, pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, que mostra que mais de 60% dos países que toleram o uso de drogas, principalmente de maconha, registram um aumento no número de presos. Por quê? Se aumenta a gente usando, se aumenta pessoas em situação de vulnerabilidade que entram em conflito com a lei e acabam sendo presas. Ou seja, então, basicamente é esse cenário que a gente tem. Além de aumento de acidentes no trânsito, o impacto na saúde pública, então, né, saiu recentemente, no ano passado, um estudo realizado em Portugal, que é um outro país que liberou a maconha, mostrando um aumento de 30 vezes. O número é impactante, mas o número é esse mesmo. Aumento de 30 vezes de internação de pessoas com quadros psicóticos induzidos por maconha em Portugal, que é um país que legalizou a droga. Então, quando você fala, mas vamos criar um mercado agora aqui da maconha, a gente vai abrir o mercado e vai aumentar a arrecadação. É verdade, se você abrir o mercado, você vai aumentar a arrecadação. Mas é interessante porque teve um estudo, Gleuda, foi publicado pela Universidade do Estado do Colorado, que mostrou que toda a arrecadação, né, enfim, que tem se aumentado lá no Estado do Colorado com a venda da maconha, é cerca de 1/4 de todo o gasto que a sociedade do Colorado tem com os problemas. É basicamente a questão do álcool no Brasil. A gente arrecada muito dinheiro com álcool no Brasil? Arrecada, claro, é um mercado muito grande. Só que só na parte de saúde, na verdade, o sistema público de saúde paga 4 vezes mais do que se arrecada com o álcool no Brasil. Ou seja, na verdade, você criar um narconegócio, assim, você vai criar um mercado
enfim, de produtos que vão fazer mal para as pessoas e que vão causar mal para o nosso conjunto social. E por isso que a gente não pode conceber a ideia de que hoje no Brasil nós já temos, enfim, a maior indústria que nós temos no Brasil é a indústria do álcool, né? Principalmente a indústria da cerveja. Eu não queria que a segunda maior indústria do Brasil fosse a indústria da maconha, né? E causando uma série de problemas para todo o nosso conjunto social. Por isso, então, que a gente precisa se posicionar de maneira muito clara contra esse projeto de lei que, se for aprovado, vai colocar a sociedade brasileira em grande risco. Acha que os deputados, vamos dizer, está na agenda, está na pauta deles essa discussão, esse debate, ou a gente corre o risco de ser aprovado do dia para a noite e o deputado está votando sem saber no que está votando? Com todo respeito aos deputados, mas assim, na emergência do... Você entendeu, né? Sim. Entendi perfeitamente, Gleuda. Essa é uma outra coisa, aliás, que é interessante, né, enfim, e que nos causa espécie, né, Gleuda? Porque o que causa espanto, além de todas essas modificações no projeto de lei original, né, que foram tamanhas, né, é a velocidade com a qual o deputado Paulo Teixeira, né, enfim, os demais deputados que estão trabalhando para aprovação desse projeto de lei, chama a atenção a velocidade com que esses parlamentares querem imprimir nesse processo de votação, né? Então, isso acontece num momento, né, em que pautas de grande relevância para toda a sociedade brasileira têm sido esquecidas pelo presidente da Câmara, né? Há, inclusive, né, um compromisso do presidente da Câmara que votar esse projeto de lei em regime de urgência, em plena pandemia, né, quando a sociedade brasileira está totalmente focada nas questões relacionadas aos problemas sanitários advindos dela, e quando o Congresso Nacional está funcionando de maneira precária, né? É como se esses deputados, né, buscassem esconder da sociedade brasileira todas as consequências danosas que esse substitutivo desse projeto de lei traria para a população caso ele fosse realmente aprovado. E é interessante, né, porque desde o dia 18 do mês passado, 18 de agosto, quando o Paulo Teixeira apresentou esse substitutivo à presidência da Câmara, Gleuda, nós temos trabalhado bastante, né, buscado fazer uma articulação dentro do governo e fora do governo. Então, dentro do governo é interessante porque todos os ministérios envolvidos a essa temática das drogas já se manifestaram oficialmente contra esse substitutivo. Então, o nosso ministério, que é o Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério da Agricultura, né? Então, todos esses ministérios já se manifestaram de maneira absolutamente contrária. E o governo federal, então, está trabalhando, está articulando a sua base para trabalhar contra a aprovação desse substitutivo. Uma outra coisa que é importante, né, Gleuda, é que nós estamos trabalhando também com os parlamentares, obviamente, né? Tá. E várias frentes parlamentares já se pronunciaram contra esse projeto de lei, já se pronunciaram, inclusive, de maneira aberta, enfim, contra a aprovação desse projeto de lei. Nós temos entidades técnicas também, né, como, por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também publicou, há cerca de 2-3 semanas, publicou uma nota técnica mostrando todos os riscos inerentes à aprovação desse projeto de lei. Sociedades científicas, como a Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, que é a ABAD, também publicou uma nota, né, mostrando sua preocupação com a aprovação desse projeto de lei. A Associação Brasileira de Psiquiatria. Semana passada eu conversei com conselheiros do Conselho Federal de Medicina, que também deve se pronunciar agora recentemente. Associação de profissionais, como, por exemplo, a Associação Nacional de Policiais Federais, se pronunciaram de maneira contrária à aprovação desse projeto de lei. Entidades religiosas, né, ligadas ao segmento evangélico, ao segmento católico, por exemplo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB soltou uma nota, né, enfim, também mostrando a sua preocupação. O arcebispo do Rio de Janeiro, o Dom Orani Tempesta, né, fez uma manifestação pública da sua preocupação com a aprovação desse projeto de lei. A gente teve
recentemente agora, Gleuda, faz umas 2 semanas, aqui em Brasília, nós recebemos representantes de mais de 1.400 entidades de todo o Brasil que vieram aqui entregar um abaixo-assinado contra a aprovação desse projeto de lei. E, por último, né, a gente teve também a manifestação do CONAD. O CONAD, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que conta com representantes do governo federal e representantes de gestores, né, públicos, estaduais, de política sobre drogas. O CONAD, que conta com a participação também de representantes dos conselhos estaduais de política sobre drogas. O CONAD publicou uma moção de repúdio, né, contra o projeto de lei 399. Ou seja, então, nós temos trabalhado bastante, né, com toda a sociedade, mostrando, né, todos esses riscos inerentes à aprovação desse projeto de lei. Nós temos trabalhado bastante junto ao Congresso Nacional nessa expectativa de que nós, né, consigamos evitar a aprovação desse projeto de lei, que pode ser desastrosa para o país, né? É muito interessante a preocupação que todos esses organismos estão hoje no Brasil, e que precisa a sociedade, de uma certa forma, a sociedade civil, a opinião pública, entender o que está acontecendo, né? Que é a questão da regulação, né? Se nós já temos uma dificuldade, e eu falo muito aqui no canal, estou falando com várias pessoas relacionadas a isso, a questão da regulamentação do consumo abusivo do álcool. Nós temos hoje no Brasil, vamos dizer assim, que é um grande problema social, a questão do uso abusivo do álcool dentro das famílias, né? Que é uma droga lícita, quer dizer, uma droga permitida ao seu consumo. Imagina numa droga ilícita, né? Como regular isso no país? E aí tudo bem que no primeiro momento fala é para a questão da produção do canabidiol, mas você está colocando o país numa condição de plantio, né? De produção disso. Então, acho que também tem um avanço aí que a gente precisa pensar, né? Bom, se for pensar na questão do plantio de uma droga ilícita, vamos primeiro organizar a droga lícita, né? Que é o álcool no país, que a gente precisa de muita regulamentação de consumos, que a gente sabe a forma como as coisas acontecem no país. É interessante, né, Gleuda? Só aproveitar esse primeiro ponto da conversa que a gente falou, né? Você falou sobre as entidades que trabalham com os dependentes químicos, que estão envolvidas contra a aprovação desse projeto de lei, e como mostrei aqui, né, tem um envolvimento muito grande dessas entidades, mas de uma maneira interessante, né? Uma das frentes parlamentares, Gleuda, que já se manifestou, inclusive, uma das frentes parlamentares lá do Congresso Nacional, que se manifestou contra a aprovação desse projeto de lei, foi a Frente Parlamentar das Doenças Raras, né? Olha. E que a Frente Parlamentar, inclusive, que é a Frente Parlamentar preocupada, por exemplo, com aquelas crianças que têm as crises convulsivas, que se beneficiam do uso do canabidiol. Mesmo essa Frente Parlamentar, que tem esse olhar, né, muito especial para essas condições clínicas raras, está se manifestando contra esse projeto de lei, porque entendem, percebem isso, que, na verdade, isso salta aos olhos, né, Gleuda? Que isso, na verdade, é uma grande embromação, é um grande engodo que o Paulo Teixeira e companhia estão colocando para a sociedade. Que, na verdade, é você vender uma ideia de que está facilitando o acesso à medicação, mas não é nada disso. O que está acontecendo, na verdade, é a abertura de uma grande brecha, de uma autoestrada para aumento de oferta de maconha no Brasil. Então, inclusive, é até interessante que a própria Frente Parlamentar de Doenças Raras, né, que se preocupam com políticas públicas para essas pessoas que, inclusive, se beneficiam do canabidiol, está contra esse projeto. E é interessante, né? Semana passada teve um grupo muito grande, de mais de 30 senadores, que apresentaram, né, um documento para o Ministério da Saúde, para o ministro Pazuello, mostrando, né, na verdade, a sua posição favorável, que o SUS realmente incorpore o canabidiol para o tratamento dessas condições clínicas, o tratamento dessas crianças. Contra isso, ninguém é contra, né? Então, novamente, foi aquilo que você disse, né, Gleuda? É importante ficar claro para o amigo que está nos acompanhando aqui, que a gente não é contra. Eu, por exemplo, não sou contra, aliás, pelo contrário. Eu tenho trabalhado aqui no governo federal, nessa articulação com o Ministério da Saúde, para que a gente incorpore o canabidiol. Inclusive, basicamente, quem
fez a provocação formal ao Ministério da Saúde para iniciar esse processo de incorporação do canabidiol ao SUS foi a nossa secretaria, foi a Senapred. Nós que motivamos oficialmente o Ministério da Saúde a dar esse passo. Então, eu sou favorável, né, enfim, a que as crianças tenham acesso a essa medicação. O que eu não sou favorável é que deputados, de maneira covarde, se escondam atrás, enfim, desses verdadeiros dramas pessoais, dramas familiares, para aprovar a liberação da maconha no Brasil. Isso eu não sou favorável. E esse outro ponto que você disse, né, enfim, que também eu acho que é fundamental, Gleuda, nesse debate aqui, que é a questão da regulação de drogas hoje permitidas. Então, por exemplo, nós temos o álcool aqui no Brasil, né, permitida, e nós temos uma grande dificuldade de aprovar qualquer tipo de regulamentação sobre o álcool. Nós temos uma ação aqui junto com um senador do Rio Grande do Norte, um senador que tem trabalhado nessa pauta das drogas no Senado Federal, é o senador Stevenson Valentim. Hoje, Gleuda, ele é o relator de um projeto de lei que regulamenta a propaganda de bebida alcoólica. Olha, é uma situação dificílima isso daí no Congresso Nacional. Por quê? Porque nós sabemos que tem um grande lobby da maior indústria brasileira, que é a indústria do álcool, mais especificamente a indústria da cerveja, enfim, que trabalha de uma maneira muito forte no Congresso Nacional para dificultar que pautas desse tipo caminhem. Então, o governo federal tem buscado trabalhar esse tipo de pauta, mas tem enfrentado uma dificuldade tremenda dentro do Congresso Nacional. Ou seja, nós já temos esse problema com a regulamentação do álcool. Pô, será que a gente agora vai ser tão ingênuo de achar que a gente vai criar um outro mercado de droga lícita no Brasil e que isso vai acontecer numa boa? Caramba, ou precisa ser muito ingênuo ou precisa ter muita má fé, uma das duas coisas. Querido, eu queria te agradecer muito aqui a nossa conversa, foi muito esclarecedora e acho que muito importante mesmo a gente levar isso. Eu falo muito aqui no canal da questão da consciência e da mobilização social, né? Acho que quanto mais informação a gente leva, mais consciência e mais mobilização social. E, claro, cada um cria a sua opinião, mas tem que receber os argumentos, tem que ouvir, né, o que está acontecendo para poder dizer exatamente o que pensa e que caminhos tomar, né? Como você disse, a gente está aqui com uma pauta que é muito séria e muito importante para o país e a gente não pode ser pego de surpresa. Então, acho que a informação, os argumentos, os fundamentos, as justificativas que estão sendo dadas, tanto de um lado quanto do outro, é importante que a opinião pública saiba, até para saber assim, que país que nós queremos para o nosso futuro, né? E que geração que nós queremos ter no futuro. Acho que é isso que está em jogo e eu acho que é isso que a gente tem que discutir aqui mesmo. Então, por isso que eu queria te agradecer muito por esse momento, né? A gente se alongou um pouco aqui na nossa conversa, mas é necessário, né? Acho que é importante que as pessoas escutem toda a sua fala. Eu vou subir isso no canal de uma maneira assim, claro, com todo o respeito, com toda a responsabilidade, com opiniões diversas, mas é importante que também saiba qual é a opinião que hoje nós temos. Bom, Gleuda, então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza do convite, pela oportunidade que me concedeu de estar aqui conversando com você, conversando com os amigos que acompanham seu canal. Você sabe, né, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, você sabe que eu sou um grande admirador do trabalho que você fez em São Paulo. Você realmente desbravou, né, enfim, essa área das políticas públicas sobre drogas, né, enfim, no país. Você criou a possibilidade de nós fazermos políticas públicas mais amplas, mais técnicas, né, e que buscavam efetivamente cuidado das pessoas que precisam. Então, vai aí a minha admiração para você. Então, por conta disso, sempre uma grande satisfação, enfim, estar com você e discutir esses tópicos, enfim, que são tão importantes para todos nós que militamos na área, mas que são importantes, na verdade, para toda a sociedade, né? Então, mais uma vez, obrigado e parabéns também pela sua iniciativa, né, enfim, da criação desse fórum de discussão, e que é um fórum aberto, né, enfim, você discute essas questões de um jeito bastante democrático, chamando várias pessoas. Eu acho que assim a gente consegue avançar nas políticas públicas. Então, obrigado mais uma vez, Gleuda, e parabéns. Obrigada, viu, querido? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Se inscrevam aí no nosso canal, deixem seus comentários, façam também as suas sugestões. O canal é exatamente isso, é aberto para a gente
aqui debater, discutir, sem pretensões nenhuma. A ideia é mesmo a gente levar ao público a discussão de uma política de drogas que precisa, de fato, a gente mostrar o que acontece no país hoje e que nós temos gestões que estão preocupadas e voltadas para isso, tá bom? Querido, muito obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre em outros momentos agora presencialmente, né? Depois dessa pandemia, matar a saudade. Maravilha. Tá bom? Beijo, querido. Obrigada, viu? Obrigado, beijão. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, tchau.